Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, Marabá. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanham todos os domingos aqui na telinha da TV Correio SBT. Agradecemos a companhia de vocês e estamos aqui para mais um bate-papo relevante para a nossa turma aqui de Marabá e região. E hoje tendo a honra de receber para conversar conosco, para falarmos bastante sobre cultura, a secretária de Estado de Cultura do Pará, a minha querida colega jornalista Úrsula Vidal. Úrsula, bem-vinda, que honra ter você aqui conosco nessa manhã. Gratidão, Patrick, um bom dia a todas e todos. Gratidão à TV Correio por essa oportunidade de falarmos sobre políticas públicas para a cultura, esse setor tão importante para tudo, né? Para a nossa manutenção de tradições, de manifestações, de culturas, de crenças, mas também para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva muito pulsante, muito forte no estado do Pará. Verdade. Úrsula, você não era originalmente do grupo do governador do estado, então candidato a governador, né? E uma vez eleito, eu entendo que ele fez uma leitura muito apropriada ao convidar você para essa função. Eu sei que você, inclusive, sofreu pressões, né, em relação ao aceite desse convite, mas eu fiquei feliz com as duas coisas, tanto pelo convite quanto por você ter peitado isso e ter aceito essa missão, que não é uma missão fácil, né? Nós habitamos aqui um estado continental, né, que caberiam 3 Franças aqui dentro, e que temos diferenças culturais muito grandes, né? A começar aqui pela própria representada por nós dois, né? Nós aqui do sul e sudeste do Pará temos uma miscigenação muito maior, né? Somos muito diferentes do paraense da Gema, que eu considero mais o marajoara, né? Mas que, no fundo, nós nos complementamos, e acho que não é uma missão simples para você, e até porque você tem que lidar também com essa questão região metropolitana, interior do estado. Como é que você está conseguindo lidar com isso? Que balanço você faz já desses 2 anos à frente da Secult? Patrick, o nosso governador Helder Barbalho, que inclusive está aqui nos acompanhando, Isso. Determinou desde o primeiro dia de governo que nós teríamos e temos a missão de fazer um governo por todo o Pará. Então, a escuta foi a primeira atitude que a Secretaria de Cultura e o próprio governo, com o governo itinerante, tomou, a primeira atitude. Fomos aos territórios, fomos às regiões, para entender quais eram as maiores dificuldades, os maiores desafios, como é que nós poderíamos fazer um mapeamento das manifestações, expressões culturais, como é que nós poderíamos descentralizar o acesso aos editais, por exemplo, aos recursos da Secult, intensificar essa ponte de diálogo e de construção. Então, nós temos buscado, por meio dos nossos editais, que são as políticas de fomento, sempre reservar uma cota para as regiões de integração. Nós temos praticado 70% para as regiões de integração e 30% para a região do Guajarina, porque nós temos historicamente uma concentração muito grande do acesso aos editais aqui na região da região metropolitana de Belém. Então, essa foi uma política pública já de garantia de descentralização de recursos, e procurando levar na medida das nossas possibilidades, tendo equipamentos e uma parceria das prefeituras, as políticas públicas já consolidadas como Feira do Livro, que é uma política de fomento ao livro e à leitura, de Sim. possibilidade de encontro desse leitor com o seu autor, a sua autora, de disponibilidade de títulos também, para que as pessoas pudessem aquecer esse mercado editorial. Então, nós passamos de 3 municípios, né, onde nós realizávamos a Feira do Livro, Belém, Santarém e Marabá. Nós ampliamos no ano passado para Parauapebas, fomos a Bragança, estivemos em Altamira, ampliando para essas regiões de integração, e já tínhamos esse ano uma articulação para realizar também uma festa literária em Breves, uma das festas literárias que faziam parte
ou fazem parte, na verdade, da nossa política de acesso e fomento ao livre e à leitura, bem como o nosso festival de ópera. Esse ano nós fizemos um festival de ópera, ampliando, inclusive, o número de vagas de 20 para 80 vagas de bolsas para a formação em canto. Você citou aí, secretária, a Feira do Livro, que, aliás, está muito bacana o atual formato, né? Que não é apenas uma Feira do Livro, né? É um evento multilateral, né? Com vários vieses e que a gente tem orgulho de ver como está hoje essa questão da Feira do Livro. Geralmente é um evento que, né, traz muita gente, muitos profissionais, a área de cultura está muito presente. Nós, inclusive, ampliamos. A Feira do Livro já tinha uma característica de ser multilinguagem, né? Ela trazia um pouco de música, trazia um pouco de cênicas, mas nós estamos procurando consolidar como uma identidade dessa feira, Patrick, as multivozes. Nós estamos num território onde a oralidade é muito forte, é muito presente nos nossos fazeres e saberes culturais. Então, os povos de quilombo, as comunidades tradicionais, os mestres e mestras de cultura que, porventura, não tenham o letramento que é exigido por uma produção literária, ou que não tenham, por exemplo, a nossa oralidade, que seja uma oralidade do povo Tembé, porque são nações, né? São povos. Então, essa oralidade, ela vem incorporar a força dos nossos pulsos, das nossas práticas, dos nossos acúmulos, com toda uma diversidade, né? Se fala mais idiomas no Pará do que na Europa inteira, por exemplo, entendeu? Então, essa oralidade ela precisa estar muito presente e valorizada como uma característica identitária da nossa diversidade cultural. Então, isso é muito forte. A gente também quer que a música esteja muito presente, porque a música transversaliza muito com as cênicas, com a própria poética, com a produção literária, né? E ampliar a presença da Feira do Livro em outros municípios. Esse é um desafio que nós ainda temos, é um estado de 144 municípios, a gente tem muitos equipamentos gerenciados pela Secult na região metropolitana de Belém, principalmente em Belém, no centro histórico, que são equipamentos que estão ali localizados naquele polígono tombado do Centro Histórico de Belém. Então, nós queremos, inclusive, com essa expertise de preservação, de educação museológica, de formação e construção de memoriais, com educação da preservação, que a gente possa fazer cada vez mais parcerias, como nós estamos fazendo, por exemplo, com o Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. Sim. Vocês foram muito felizes com isso aí, Úrsula. Eu te perguntaria o seguinte, ainda nesse campo da gente contextualizar como é que está hoje a Secult, né, na tua gestão. Eu sei que nós sabemos que cultura, em tudo quanto é governo, sempre vai ser o primo pobre, né? Até porque é o interesse também no próprio debate político sobre cultura, ele se mostra, às vezes, muito raso, né? Eu tiro agora pelo período de eleições municipais, que a gente acabou de cobrir aqui pelo Grupo Correio, e nós vimos pouquíssimo, né? Eu estava muito curioso para ver como é que as pessoas iriam exigir algumas coisas dos candidatos nas redes sociais, né? Em lives dos candidatos, essas coisas, eu vi muito pouca gente perguntando sobre cultura, né? Perguntavam de asfalto, de saúde, né? De UTI, mais hospital, tudo bem, todas são áreas realmente importantes, mas eu vi pouquíssima gente pedindo por cultura, né? Ou dizendo assim, candidato, o que você pensa sobre cultura, né? Para onde que a gente está caminhando aqui no nosso município? Isso me entristece bastante. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, eu vejo muito na tua gestão, e eu acho que também está aí um pouquinho da escolha do governador pelo teu nome, que você não tem... eu pouco te vejo falando de problemas e vejo-te mais falando de soluções. Vejo você mais propondo, né? Como é que é lidar com isso no dia a dia? Patrick, eu não posso me queixar de falta de parceria, nem de falta de recursos nessa gestão do governador Helder Barbalho, porque nós temos uma dinâmica de integração entre as secretarias muito profícua. Então, se é necessário destravar alguma coisa na Secretaria de Fazenda, por exemplo, em relação à Lei Semear, o secretário Renê é absolutamente disponível
nível dirigente. Se a gente está com uma dificuldade de uma burocracia necessária, inclusive, para gerar recursos públicos na CEPLAD, que é a Secretaria de Planejamento e Administração, a secretária Hanna é completamente disponível e rápida para dar as respostas, né? Se a gente diz, governador, a gente está precisando fazer uma busca ativa, por exemplo, agora, porque se a gente não conseguir chegar em comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e indígenas, onde não há redes sociais, para que não há redes sociais, não, perdão, não há sinal de internet, para que as pessoas possam entrar na plataforma Mapa Cultural, para fazer o seu cadastro e acessar o recurso garantido na lei. Se nós não chegarmos, as pessoas não vão conseguir acessar. Precisamos de R$1 milhão para fazer isso. Isso é política pública, isso é cartografia social, isso é garantia de direitos. Esse recurso vai chegar a quem tem direito. O recurso está na conta da Secult, entendeu? Para que a gente faça parceria com mais de 30 associações, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, marisqueiras, indígenas. Então, o que o governador nos cobra? Resultado. Se você se propõe a fazer e você entrega resultado, você diz assim, temos mais esse projeto, ele aporta recursos. Você entrega o resultado, temos mais esse aqui, governador. O sucesso de uma empreita vai abrindo portas para as demais. Exatamente. Então, por exemplo, nós passamos com a Lei CMA de 3 milhões para 6, no ano seguinte para 7. Mudamos completamente ali travas super ruins que a legislação tinha. Conseguimos passar na Assembleia Legislativa, o governador sancionou, propusemos para ele que o Estado fosse membro do Sistema Nacional de Cultura, que era o único Estado que não era membro. Ele foi lá e assinou. Então, assim, o governador quer missão para cumprir. É só a gente organizar e entregar o resultado que ele fomenta. Então, a Secult não pode dizer que não há uma atenção ou que nós somos o prêmio pop, porque, pelo contrário, nós estamos estendendo muito a nossa capacidade de entrega, aumentando o nosso giro orçamentário aqui, porque a gente vai apresentando projetos, vai apresentando resultados e os recursos vão chegando, os créditos vão chegando, a gente vai colocando suplementação, mas a gente precisa apresentar projeto e ter resultado. Agora, isso a Secult não faz sozinha, porque ninguém faz nada só. Temos porque a sociedade civil é muito parceira por meio de associações. Você citou aí... Nós temos parceria com o SEBRAE, nós temos parceria com a ACP, com o Conselho Regional de Contabilidade, com todas as secretarias e fundações que são extremamente parceiros. Então, as nossas entregas são entregas que dão uma musculatura, inclusive, maior para a própria secretaria, por conta dessa parcerização, né? A ACP que você está citando, a Associação Comercial do Pará, né, que é, na verdade, a Associação Comercial de Belém, que tem esse nome. Mas você citou aí a Lei CMA, que é uma lei muito importante, hein, Úrsula? Porque ela justamente traz as grandes empresas para investirem em cultura, né, em troca de isenções, não é isso? E eu vejo nos últimos anos aí que realmente grandes empresas, principalmente os grandes grupos comerciais que são baseados em Belém, eles são muito parceiros da Lei CMA. Não só os que são baseados em Belém, porque, veja, a Equatorial, por exemplo, atua no estado inteiro, né? A Natura, ela também ela patrocina projetos de artistas, principalmente por meio da Natura Musical, no estado inteiro. O Grupo Líder, por exemplo, que é um dos que mais adere dentro desse mercado de supermercados, o Formosa, que voltou também, ele está mais em Belém. Mas, olha, por exemplo, nós temos uma série, a Norte Energia, que também paga ICMS, também adere à Lei CMA. Então, assim, grandes supermercados, distribuidoras, postos de gasolina que pagam ICMS, a distribuidora de energia elétrica, todas essas empresas, inclusive as próprias aciarias, né? Marabá, nós temos um polo. Sim, a Sinobras já... Todas essas podem aderir à Lei CMA. O que a gente precisa é abrir mais essas empresas para que elas compreendam a lei, né? A lei antes, a contrapartida, ou seja... O que a empresa colocava num projeto, hipoteticamente, de 100 mil reais, a empresa colocava 20 mil e o Estado abria mão de 80 mil do ICMS recolhido. Então, o Estado patrocinava 80, a empresa patrocinava 20. Hoje, com a mudança que nós propusemos e aprovamos, já teve vigência ao longo de todo esse ano, de um projeto de 100 mil reais, a empresa bota 5 mil. O Estado bota 95. Então, quer dizer, é o nome da empresa que aparece em projeto grandes e também nos seus balanços de responsabilidade social, né? E do lado de vocês estão fugindo da burocracia, né? Sustentabilidade. Nós estamos
fazendo tudo o que a gente pode para facilitar. Fizemos cartilha, já estamos fazendo encontros com empresários, o Conselho Regional de Contabilidade também tem sido parceiro para que os contadores e contadoras possam explicar para os donos das empresas, para a sua diretoria, o quanto essa lei está simplificada e o quanto ela é vantajosa do ponto de vista porque é o seguinte, para cada R$1 que você investe, Patrick, em cultura, é R$1,60 que você recolhe em impostos, em tributos. É uma cadeia produtiva instalada. Você não precisa construir estrada, você não precisa fazer teatro, embora isso seja importante e um direito da população nos chamados equipamentos, né? Os equipamentos culturais. Por quê? Porque, independentemente do Estado, a festa religiosa vai acontecer, a quadra junina vai acontecer, o carnaval vai acontecer. Agora, se o Estado fomenta, isso tudo gira uma quantidade imensa de empregos, de renda e de pessoas que já sabem fazer, uma qualificação que está instalada no território. Então, é o recurso mais rápido, de retorno mais rápido para o governo investir, entendeu? E para o próprio empresário investir. Você que ligou a TV agora, nós estamos conversando aqui com a secretária de Estado de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, e já estamos encerrando esse primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Continue conosco. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui pela telinha da TV Correio SBT. Hoje nós estamos num bate-papo aqui online com a secretária de Estado de Cultura do Pará, a jornalista Úrsula Vidal, que aceitou o nosso convite para a gente conversar aqui bastante sobre cultura. Úrsula, a julgar pelo que foi o primeiro bloco, que passou rapidinho, vai faltar tempo para tanto assunto que a gente tem. Mas, enfim... Eu que nem gosto de falar, né, Patrick? Nem gosto de falar. É verdade, você nem gosta de falar. Úrsula, 2020 foi um ano realmente desastroso, né, para a humanidade, né, não podemos nem falar só da gente, foi um ano desastroso para a humanidade, com essa doença, né, que de proporções nunca vistas, eu acho que nem na Idade Média a gente teve essa proporção que a gente está tendo hoje, que obviamente atingiu todas as áreas, né, economia, cultura, a própria saúde, né, então não foi simples lidar com o que a gente teve aí esse ano. E, obviamente, a área da cultura foi muito atingida, porque nós temos uma ampla cadeia, como você citou no primeiro bloco, né, que é movimentada pela cultura, movimentada pela música, pela arte em geral. Como foi lidar com isso? Eu sei que vocês não pararam, vocês foram atrás também de soluções, mas eu queria que você fizesse um balanço do que foi 2020 para a área diante desse período de pandemia. Uma reinvenção também, né, Patrick? Eu acho que o primeiro impacto foi o que é isso, quanto tempo vai durar. Então, a gente começou a refazer calendário. Bom, se a gente ia fazer um evento que seria realizado no mês de maio, vamos jogar para agosto. Aí esperava para ver como é que, né, se comportava a curva epidemiológica. Não vai ser em agosto, vai ser em dezembro, numa versão reduzida. E conforme a pandemia foi se agravando, né, nós percebemos que nós precisávamos nos adaptar no sentido de manter algumas atividades e levá-las para o ambiente virtual ou transformar o que seria uma ação presencial numa ação formativa, por exemplo. Isso foi o que aconteceu no Festival de Ópera. O Festival de Ópera ele é uma ação formativa na medida em que a própria entourage, né, o próprio fazer operístico, em todos os seus aspectos, no visagismo, na coreografia, na cenografia, na preparação do canto lírico, na preparação da orquestra, tudo isso é um aprendizado também para centenas de profissionais envolvidos. Mas como nós não foi possível nós termos as montagens, e foi uma experiência extraordinária no ano passado,
nós resolvemos fazer bolsas de estudo. Nós já tínhamos um primeiro curso de formação em ópera, então nós ampliamos de 20 para 80. E aí nós temos gente do Pará inteiro participando desse curso de formação ao longo de 5 meses. Então, isso foi uma adaptação. E mais um passo para fortalecer o projeto do Teatro Escola do Teatro da Paz. De certa maneira, Patrick, o que nós percebemos? Que essa hiperconectividade, ela democratizou também o acesso a uma produção de conteúdo cultural. Então, nós passamos, por exemplo, a produzir conteúdo cultural dos nossos museus. Nós passamos a fazer ações por meio de espetáculos transmitidos pela TV Cultura do Pará para 114 municípios. Nós passamos a desenvolver muito mais conteúdos para postar no canal, por exemplo, do Teatro da Paz no YouTube, que tem muito conteúdo produzido pela Amazônia Jazz Band, pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, pelos próprios alunos do curso de formação em ópera. Então, nós acabamos criando um repertório permanente, de acesso permanente nas redes sociais e oportunizando, por meio da tela, do celular, da televisão, do computador, o acesso a esse conteúdo. Né? E principal, Úrsula, deixando de ter barreiras. Nós podemos ter acesso aqui. Substitui o contato do artista com o seu público. A gente não pode também, digamos, absorver esse novo normal como um único meio. O que eu penso é o seguinte, nunca mais faremos do mesmo jeito. Mesmo que tenhamos espetáculos presenciais, eles serão transmitidos pelas redes sociais. Perfeito. Então, se acontecer no gasômetro, por exemplo, que é o equipamento que nós temos aqui, que é o Teatro Gasômetro, a gente vai transmitir pelo canal do YouTube, para que tu, Patrick, que estás em Marabá, possas assistir o espetáculo também. Entendeu? Se não, ele vai estar lá. Né? Me permite parêntese, Úrsula. Até as igrejas, né? Eu conheço muitos pastores que tinham medo de fazer transmissão do culto, por exemplo, e perder a presença do fiel dentro da igreja, e eles perderam esse medo, eles viram que não é por transmitir que as pessoas deixaram de ter o interesse de ir para a igreja, porque elas querem socializar de qualquer forma. Sim, exatamente. O que eu penso, Patrick, é assim, as pessoas têm necessidade do contato. Primeiro que nós nos instrumentalizamos muito mais nesse universo digital, né? As pessoas estão hiperconectadas, estão muito mais habilidosas para lidar com as ferramentas. Então, isso significa que nós também, hoje, nos transformamos em produtores de conteúdo muito mais hábeis, muito mais capacitados para produzir conteúdo. Por exemplo, você está fazendo esse programa no domingo de manhã, de dentro da tua emissora. Eu estou aqui. Antes, para isso ser possível, eu precisava ir para Marabá. Eu tinha que esperar a sua visita aqui em Marabá. Belém. Exatamente. Então, o que acontece é que o acesso ao conteúdo ficou facilitado, as distâncias diminuíram e nós desenvolvemos mecanismos de produção de um conteúdo que vai aumentar o repertório paraense para tudo. Entendeu? Porque isso não se perdeu. Todos esses produtos culturais que foram produzidos, eles estarão disponíveis nesse universo riquíssimo de conteúdos nas redes, de conteúdo nesse universo virtual. Então, de certa maneira, é um aprendizado de hiperconectividade, de instrumentalização de muito mais pessoas, de pessoas mais velhas, de jovens, de pessoas que historicamente ficaram muito apartadas do acesso à política pública por conta da exclusão digital, que precisaram aprender para acessar, por exemplo, o auxílio emergencial. Sim. Então, a inclusão digital, Patrick, ela é um dos instrumentos de política pública que garante mais acesso a todo tipo de recurso que consolide a cidadania plena. A educação, a saúde, a segurança, a informações quanto ao transporte público, porque você consegue entender o que está acontecendo no mundo, você consegue acessar políticas públicas, editais, você entende onde os serviços estão disponíveis, quais são os horários dos serviços disponíveis, você se qualifica. Então, a inclusão digital, ela é uma ferramenta muito poderosa para garantir e fortalecer a cidadania, né? Então, eu acho que, de certa maneira... Que pena, Úrsula, que a gente ainda não tenha internet de qualidade em todos os pontos do Estado, né? A gente sabe que isso ainda é uma dificuldade, né? Agora, eu percebo, parece que as empresas estão investindo mais nisso, as empresas de tecnologia, ampliando sua rede mas tem muitos municípios do Pará, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque a gente acompanha aqui no dia a dia,
municípios do extremo sul, do sudoeste do estado, que ainda a qualidade até de telefonia ainda não é plena, quanto mais internet. A gente tem um problema muito grave que precisa ser mais discutido politicamente, que é o interesse de grandes empresas por grandes mercados consumidores. Sim. Então, por exemplo, a Amazônia, ela não é densamente habitada em toda a sua extensão, evidentemente, né? Nós temos maciços florestais de áreas protegidas, nós temos muitos territórios que são unidades de conservação permanente. Então, aí o que acontece? A telefonia, as empresas de telefonia, elas preferem ir lá para o Sudeste, onde você tem uma densidade demográfica maior e um poder aquisitivo maior. Só que o Estado brasileiro precisa exigir que você, quando acesse, você acesse como? Você investe ali naquela cidade onde você tem 500 mil habitantes e um alto poder aquisitivo, mas você tem que investir naquela outra onde você tem 50 mil habitantes com baixo poder aquisitivo. Porque você vai ganhar aqui, mas você tem que garantir cidadania ali. Isso é uma concessão pública. É uma concessão de um serviço. Entendeu? Então, as bandas, que são as bandas para a exploração da telefonia, para a exploração da internet, para a exploração da televisão, né, do sinal de televisão, por exemplo, isso é uma concessão pública. Então, é dever dessas grandes empresas, porque são corporações multinacionais, que elas garantam essa cidadania plena para esses territórios. São territórios que precisam de políticas de equidade. Quem tem menos precisa mais. Portanto, é preciso que esse investimento garanta a cidadania para a Amazônia, que tem terríveis índices de desenvolvimento humano, por exemplo, de progresso social, imensas manchas territoriais. Por conta é um alerta que você sempre tem feito. Um alerta que você sempre tem feito. Úrsula, falando um pouquinho do pessoal da música, né? A gente sabe que os restaurantes e bares são palcos, né, muito importantes para a turma da música, né? Para a turma da noite, que vive disso, né? E que tem uma rede por trás deles, né? Às vezes não é só aquele artista ali, ele tem uma equipe que trabalha com ele, e a gente sabe que tem artistas e artistas, né? Tem aquele que tem uma estrutura maior e tem condição de ficar, né, 2, 3 meses parado, e tem aqueles que têm uma estrutura menor e que tem também a sua equipe que, num primeiro momento, ficaram desamparados, né? Se a gente lembrar aí, lockdown, essas coisas todas aí, os primeiros a fechar foram eles, né, bares e restaurantes, e foram os últimos a serem autorizados a retornar. E nesse meio tempo aí, eu sei que a pressão foi grande, principalmente aí com vocês também, né, com as autoridades da área de cultura. Como é que foi lidar ali naquele momento e como é que você vê hoje a retomada dessa turma? Nós estamos viabilizando uma série de políticas que, infelizmente, ainda são compensatórias, né? O que a gente queria era ter fomento, ou seja, mais gente produzindo, com mais projetos, com mais acesso a recursos. Mas nós estamos na política compensatória por conta desse momento de pandemia. Patrick, não tem muita contra-argumentação em relação ao bandeiramento. Estão tratando de vidas, né? Essa semana, por exemplo, numa quinta-feira, por exemplo, numa quarta para uma quinta, sem os dados de São Paulo, nós chegamos a mais de 900 mil mortos. Ou seja, certamente chegamos a 1.000. Né? Nós estamos vivendo uma segunda onda perigosa. E isso é muito sensível para os governos que viveram um primeiro momento sem remédio, sem retaguarda pronta, né? Sem uma rede de atendimento equipada e estruturada, sem profissionais de saúde com protocolos organizados para fazer esse atendimento, porque era uma doença nova, né? Não havia nem medicamento. Então, hoje a gente já tem medicamento, a gente já tem EPI, a gente já tem a retaguarda dos leitos, a gente já tem uma regulação mais organizada. A gente fica muito preocupado com esse setor, mas precisamos intensificar as medidas compensatórias. A Secult, por exemplo, por meio de muita luta que aconteceu no Brasil inteiro, o Pará teve um protagonismo por conta do lugar que eu estou ocupando já no final do mandato, que encerra nesse início de ano, a presidência do Fórum Nacional dos Secretários Dirigentes Estaduais de Cultura. Então, eu participei de muitos fóruns, de muitas mesas, de muitas reuniões, de muitas audiências públicas em assembleias legislativas de estados, no Congresso Nacional, com o Senado, com a Câmara, reuniões
do Ministério do Turismo para que a gente garantisse 3 bilhões de reais para a cultura. Nós estamos girando no Estado do Úrsula, Pará, mas nesse ponto eu acho que foi 126 milhões de reais, né? Essa tua presidência do fórum também foi importante para você entender o que os outros estados, como é que eles estavam lidando também, né? Nós temos um ambiente extremamente colaborativo, Patrick. Sim. O que cada um faz que dá certo, a gente partilha. Olha, eu consegui que a Procuradoria tivesse esse entendimento sobre gerar lei, isso dentro dos nossos teatros. Aqui o nosso protocolo é esse. Nós estamos fazendo esse edital aqui, que é um edital de atendimento rápido para conteúdo digital. Sim. O nosso fórum é um ambiente extremamente colaborativo, de partilha de experiências, de angústias também, evidentemente, mas de experiências e de modelos bem-sucedidos. Então, o que nós temos hoje, Patrick, é um recurso para garantir o primeiro semestre com atividade cultural. Vai resolver, não vai resolver. A gente precisa que a lei CMA seja mais acessível e mais acessada pelas empresas, que tenha mais adesão das empresas. A gente precisa que tenha crédito no início do ano que vem para os nossos fazedores de cultura, um crédito facilitado, aos moldes do que está acontecendo com outros setores produtivos. A gente precisa que as pessoas acessem os recursos. Nós ainda temos, só do Estado, mais 40 milhões de reais que vão ser pagos ao longo do primeiro semestre. Nós nunca tivemos esse recurso para fomento. Então, os artistas precisam acessar. Tem editais que são muito simples. A gente tem um girando agora, por exemplo, que é um edital de conteúdo digital. São 200 prêmios de 10 mil reais para fazer vídeo de celular. A gente tem o conteúdo de artes visuais também, que vai até o dia 23. A gente teve 9 editais que nós estamos finalizando já essa semana o pagamento de mais de 1.000 artistas contemplados, que não é só o artista, porque tem prêmio de 70 mil reais, tem prêmio de 40 mil reais, tem prêmio de 25, tem prêmio de 5, de 10, de 15, entendeu? Então, assim, é uma cadeia produtiva que você está movimentando por meio desses recursos, né? Segura um pouquinho essa conversa dos editais, que o próximo bloco a gente vai dedicar inteiramente a isso, né? Inclusive falando da tua luta aí para a gente prorrogar aí a Lei Aldir Blanc, né? Os efeitos da Lei Aldir Blanc. Para quem ligou a TV agora, nós estamos conversando aqui hoje com a secretária de Estado de Cultura, direto de Belém, a Úrsula Vidal, está participando hoje desse bate-papo conosco aqui no Observador. A gente vai para um rápido intervalo, não saia da poltrona, a gente volta em 3 minutinhos aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui a secretária de Estado de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui e tendo essa paciência conosco, porque desde o início da pandemia nós estamos gravando aqui fora do estúdio, né, gravando com o auxílio da internet e, obviamente, temos uma hora ou outra alguma falha de som ou de imagem, não estamos com aquela qualidade habitual que você de casa está acostumado, em HD, né? Qualidade de imagem HD, então a gente está um passo atrás nisso aí, a utilizar a internet, porém, tendo a oportunidade de trazer entrevistados como a Úrsula hoje, que está falando conosco direto de Belém. Úrsula, a gente teve esse ano aí, dentro dessas estratégias que você citou no final do último bloco, né, de apoio ao setor cultural, a importante lei Aldir Blanc, né, que é operacionalizada pelo Ministério do Turismo, né, com a Secretaria de Cultura, lá hoje em dia é uma secretaria dentro do Ministério, né, e vocês também, nos estados, operacionalizando isso, né, e a luta no momento é para estender o prazo, é isso? Explica para a gente como funciona ali. Nós estamos entendendo que nós não vamos ter tempo de pagar todos os processos, né? Os estados entenderam. Houve muito atraso no processo de execução da lei, a sanção do presidente demorou, a regulamentação federal demorou uma eternidade, e a regulamentação federal era necessária para que nós pudéssemos espelhar as regulamentações estaduais, né? Então, atrasou muito o trabalho dos estados. Depois disso, nós tivemos um cronograma de desembolso
elaborado pelo Ministério do Turismo, que o último desembolso do último lote para os municípios aconteceu dia 27 de outubro. Ou seja, Sim. os municípios tinham 60 dias para publicar os seus trabalhos. Depois disso, eles teriam que devolver para o Estado, 27 de dezembro. Já não ia mais dar tempo, ninguém ia conseguir empenhar recurso nenhum. Então, houve muitas falhas no próprio processo de execução da lei que impossibilitaram que a lei fosse cumprida na sua integralidade pelos estados e pelos municípios, os entes federativos, que receberam esse recurso descentralizado. Nós estamos aguardando que o Ministério, que o governo federal, na verdade, né, o Ministério da Economia, que já está com uma minuta da medida provisória que altera esse período de execução, esse prazo final de execução, o Ministério da Economia tem essa sensibilidade. A Casa Civil já recebeu uma minuta também de medida provisória. Agora, essa minuta está no Ministério da Economia para fazer essa avaliação, para que a gente possa, então, fazer a execução do recurso. Os empenhos devem ser feitos todos esse ano, mas a execução do recurso liquidação, ou seja, pagamento ao longo do ano que vem. Porque senão as pessoas vão ganhar os editais, não vai dar tempo da Secretaria girar em todos os processos, e aí? Como é que vai ser isso? Né? O dinheiro vai voltar, a pessoa com direito a receber o recurso, e o dinheiro vai ter que voltar, porque a regulamentação federal diz que a gente tem que devolver o recurso. E vão se sentir enganados, né? Então, vão se sentir enganados, né? Sendo que o problema foi meramente burocrático. A culpa não é do Estado, a culpa não é do Estado, né? De nenhuma unidade federativa, né? Certo. Úrsula, a gente entrou direto nessa questão do prazo, mas nem explicamos para as pessoas de casa o que é a Lei Aldir Blanc, né? Que, aliás, leva o nome de um importante artista que nós perdemos esse ano, né? Coincidente em março, logo em seguida já estava havendo a discussão desse apoio, né? E tiveram a feliz ideia de dar o nome de Aldir Blanc para essa lei, mas eu queria que você explicasse para a turma de casa o que realmente ela oportuniza. A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, ela descentraliza 3 bilhões de reais de créditos extraordinários, tá? Nem é do Fundo Nacional de Cultura, porque nós temos 2 bilhões e 900 milhões lá, que o governo federal não usou, e nós precisamos usar esse recurso agora em 2021, mas foram 3 bilhões de reais, 1,5 bilhão para os 26 estados e o GDF, o governo do Distrito Federal, e 1,5 bilhão para os 5.570 municípios. Então, ela traz 3 incisos, ou seja, uma parte foi paga pelos estados em auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tá? Sim. De 3 mil reais, ou seja, 5, no caso do estado do Pará, nós decidimos, por entendimento da nossa PGE, que são 5 parcelas de 600, como nós estamos pagando agora, tudo de uma vez, então são 3 mil reais para mulheres chefes de família monoparental, ou seja, sustentam suas famílias sozinhas, que são agentes culturais, são 6 mil reais, é o dobro, tá? Porque são 5 parcelas de 1.200. E nós, os municípios, os que aderiram à Lei Aldir, 17 não aderiram, nós já recebemos os recursos desses 17 municípios e estamos com o edital aberto para espaços culturais destes 17 municípios, tá? Então, os municípios que não aderiram, o Estado vai fazer esse edital específico para os pontos de cultura e espaços culturais desses municípios. Os municípios que aderiram fizeram um edital para os seus espaços culturais. E tanto os municípios quanto os estados estão operando o que a gente chama de inciso 3, que são os editais de linguagem de expressões. Música, dança, teatro, pontos de cultura, cultura alimentar, cultura urbana e periférica, livre leitura, cultura afro, cultura indígena. Então, nós temos, aqui no nosso caso, nós desenvolvemos 20 editais de 19 setoriais de linguagem de expressões, moda e design, cultura digital, e esses editais, alguns deles já ficaram abertos, já fecharam, nós já contemplamos a integralidade, inclusive colocamos para dentro todos os suplentes, que nós chamamos, foram as pessoas que não foram classificadas, mas que tiveram, aliás, que não foram selecionadas, mas tiveram pontuação para classificação, todo mundo entrou. Nessa primeira leva foram 24 milhões de reais, nós estamos finalizando já o pagamento essa semana, e nós vamos fazer outros 11 editais em parceria com organizações sociais, uma de Marabá, inclusive, está girando o edital de audiovisual, que é o Grupo Galpão, a Associação Galpão de Artistas Visuais, Galpão de Arte. Um edital de 4 milhões de reais do audiovisual, porque se credenciou para girar esse edital. Então, no meio dessa parceria, por meio dessas chamadas públicas, né? E aí é esse recurso grande, robusto, que vai girar e fazer com que tenhamos uma cena cultural muito ativada nesse primeiro semestre, Patrick. Úrsula, não é pouco dinheiro, hein? É um dinheiro que está envolvido aí nessas premiações bem vasto até, né? Como você falou lá no início, não dá para dizer que
tá faltando recurso, não. Talvez tava faltando as ideias, né? E eu acho que a lei foi muito feliz nisso aí. Nós nunca tivemos tanto recurso para finalística, Patrick. O que a gente Sim, chama de finalística é recurso da mão do artista. É sim. produção de conteúdo cultural. Nunca o Estado do Pará teve tanto recurso para fomento, para produção de produtos culturais, de oficinas, de registros, de memoriais, de registros de histórias acumuladas por grupos, por territórios, por cidades, dentro de linguagens e expressões. Então, nós realmente teremos uma cena bastante ativada. A gente está esperando, Patrick, que até março, se Deus quiser, nós tenhamos já um plano nacional de imunização bastante consolidado, para que nós possamos retomar as nossas atividades culturais. Aí, com esse recurso, nós teremos carnaval, nós teremos quadra junina, nós teremos festivais de cultura, de folclore, de cultura popular, nós teremos os nossos festivais de verão, nos municípios onde a gente tem praia, tem igarapé, tem praia de rio, tem praia de mar, tem cachoeira, onde nós temos festivais de canção. Então, a gente tem uma cultura muito, muito pujante em todos os municípios do Pará. Quando você fala, puxa, a gente não vê no plano de governo, por exemplo, dos prefeitos ou das prefeitas ou dos candidatos, projetos de fomento à cultura. Mas quando não tem cultura, todo mundo reclama. Todos nós consumimos cultura, todos nós precisamos de cultura e precisamos, e foi muito mais consumida essa cultura Sim. dentro das plataformas de streaming, né, das redes sociais, inclusive, porque a gente compartilhava uns com os outros no próprio WhatsApp. Olha que linda a parte desse espetáculo, olha essa canção, olha essa obra, olha essa poesia. Né? Nós compartilhamos muito uns com os outros para acalentar o nosso coração. Então, a cultura, ela é muito, muito forte. Olha, no Rio Grande do Sul, ela é mais forte do que o setor automobilístico, Patrick, do que Sim. a indústria automobilística. Né? Só no estado de São Paulo, nos primeiros 5 meses da pandemia, a suspensão das atividades da economia criativa, da cultura, ela deixou de girar no estado de São Paulo 34 bilhões de reais. É muito Olha a dinheiro. quantidade de emprego, a Sim. quantidade de renda, a quantidade de espaços, a quantidade de tributos que você deixou de recolher. Então, a cultura ela é muito, muito forte na economia dos municípios, inclusive. E Úrsula, no nosso caso aqui, o Sírio foi atingido de uma forma muito, muito grande, né? O Sírio ele tem uma importância muito grande, não só a importância mesmo da fé, né? Da questão religiosa, mas a importância também econômica, principalmente para a capital, né? Muito importante para Belém, importante para a nossa cultura, porque nós recebemos aqui turistas de todas as partes do mundo, inclusive, né? Não só do país, mas de outras partes do mundo, durante o período do Sírio. Isso foi muito atingido esse ano, e teremos agora mais um baque que vai ser também a questão da proibição de festas de Réveillon, né? A gente tem também festa de Réveillon aí, quais as manifestações culturais estão ligadas, né? Ou tem também palco, né, nesses eventos de virada de ano. Eu acho que, em todos os sentidos, 2020 não vai ser um ano que a gente vai ter muita saudade, não, né? Olha, certamente não, Patrick. Agora, a gente não pode deixar de ter um olhar Desprezar maduro o que a gente de aprendeu. reconhecimento pelo aprendizado, pelo Sim. acúmulo que esse ano trouxe. Né? Não só no sentido do que o descompasso da nossa ocupação no planeta vem causando, né? No sentido do desequilíbrio ambiental, no sentido de que esses vírus vêm de um ambiente silvestre para esse ambiente urbano, por conta dessa falta de inteligência política, geopolítica do mundo, o que os próprios habitantes de zonas costeiras têm vivido com uma mudança impressionante no seu sistema hidrológico, dentro do sistema dessa preparação que os centros urbanos têm para receber, por exemplo, o seu fluxo de chuvas, as ondas dessas zonas costeiras, os alagamentos que têm sido mais frequentes. Então, quer dizer, as mudanças climáticas elas estão aí e elas vão ser muito mais dolorosas e cruéis com a população mais vulnerável, como sempre.
Então, assim, eu acho que isso é um aprendizado para o planeta, mas, ao mesmo tempo, um aprendizado para nós que precisamos entender como estas ferramentas que estão aqui na nossa frente, na minha e na tua, elas Sim. precisam ser um instrumento de cidadania, de produção de conteúdo, de partilha de conhecimento, de tráfego, trânsito de informação responsável, né, de formação correta, de formação de consciências políticas também. Então, eu acho que é um ano que não é para a gente esquecer, porque a gente não deve esquecer nada do que a gente vive na vida. Tudo isso é para o nosso aprendizado, mas é um ano certamente extremamente doloroso, extremamente doloroso. Úrsula, quero lhe agradecer pela presença aqui conosco, por nos dar essa oportunidade de bater esse papo contigo sobre os avanços aí da área cultural, né, mesmo num ano diferente, como foi 2020, a gente acabou de falar disso. Quero te agradecer demais pela disponibilidade de estar conosco, em nome aqui dos nossos telespectadores da TV Correio, aqui do SBT Marabá, e em nome do Grupo Correio também. Te desejar sucesso, né? Nós estamos aí apenas na metade desse governo, ainda tem 2 anos de muitos desafios, tenho certeza, mas a julgar pelo que a gente já tem visto do trabalho que vocês têm desenvolvido aí pela Secult, eu tenho certeza que vamos continuar a ter motivos para comemorar. Assim seja. Te agradeço imensamente por esse espaço, Patrick, por essa entrevista tão inteligente, com tantas articulações importantes de ideias e de desafios. É bom quando a gente tem um bom entrevistador que provoca... Bom, uma honra para mim, porque disso você entende bastante, a tua vida inteira foi isso, né? Então, eu sou mais do escrito, né? Do jornal impresso, do portal. Então, aqui é a minha forma de me aventurar um pouquinho na TV. Então, ouvir isso de você, para mim, é uma honra, porque eu estou só engatinhando nesse lado de cá, né? Do lado da frente das câmeras. Não, então se sinta promovido a caminhar com pressa. Não está engatinhando, não. Está muito bem. Parabéns. Ótimo. Gratidão, Obrigado, um abraço Úrsula. a todos os profissionais, as profissionais do Grupo Correio, por esse espaço. Muito bom sempre falar com o Marabá, com o sul e sudeste do Pará, porque a gente sabe que... E, na verdade, com todo mundo, né? Porque se a gente está um pouco nas redes sociais também, né? A gente acaba espraiando, digamos assim, para outras paragens esse conteúdo produzido. Que a gente tenha um final de ano com muita paz no coração, com tranquilidade, com esperança renovada, e que tenha sido de verdade um aprendizado para todas e todos nós. Pode convidar de novo que eu volto. Obrigado. Aliás, já está feito o convite. Vamos ver se no final do ano que vem a gente faz outro balanço do ano de 2021, com certeza tendo muito mais coisas para comemorar. Te agradeço novamente pelo carinho conosco, carinho com o nosso telespectador, a você de casa que nos acompanhou durante esse mês de dezembro. Esse é o último programa antes do Natal. A gente ainda tem mais um programa na semana que vem para encerrar o ano, porém, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, a paz nos lares, como disse a Úrsula, e que nós possamos estar em família, né, comportados, seguindo aí as normas e determinações de cada município em relação à Covid, né, no máximo estar em casa com a própria família, evitar festas, mesmo que seja reunindo um número maior de pessoas da família, para que a gente possa continuar vencendo esse período aí da pandemia até que a vacina finalmente esteja à disposição de todos. Grande abraço, até domingo que vem. Abraço, Úrsula. Abraço. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.